Queridos irmãos, queridos amigos, aqui estamos em mais um encontro às 18 horas do Lar Fabiano de Cristo e unidos em pensamento, coração, mentes, elevemos nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo por mais um dia, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de reflexão, por mais aprendizagem que nos ajude a dar passos cada vez mais firmes e confiantes em nossa busca de evolução, de nos tornarmos pessoas melhores. Todos aqueles que tiverem essa verdadeira intenção, pode acreditar que terá o auxílio e acompanhamento da espiritualidade, porque eles só esperam que nós tenhamos o coração entregue, confiante na misericórdia divina para nos guiar, para nos ajudar. E hoje veremos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que nós vamos ler é longo, mas muito, muito importante que nós tenhamos muita atenção, porque esse aconselhamento de Erasto em Paris, em 1862, vale para todos os tempos. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes ao que ele sabe capazes de cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira, e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, esclarecendo,
Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, quer dizer, os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo, ou seu representante? Essa questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhe as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos. Isto não é absolutamente possível, sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. E Erasto termina alertando: desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Há uma resposta à questão 624 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e essa resposta revela que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Os verdadeiros profetas são espíritos adiantados. Como características, eles mostram-se abaixo do papel com que se apresentam. Eles têm humildade e muitas vezes desempenham as missões sem se darem conta, apenas seguem aquela intuição, aquela inspiração divina que lhes chega. O verdadeiro missionário de Deus é reconhecido por sua superioridade em inteligência, moralidade, virtudes, grandeza, resultado e influência moralizadora de suas obras. É bom repetir. Deus confia missões importantes aos capazes de as cumprir para fazer a humanidade avançar. O verdadeiro profeta é adivinhado diante da humildade e modéstia. Os falsos profetas podem ser identificados quando se dizem investidos do poder divino e possuidor do monopólio da verdade, ao mesmo tempo em que se mostram orgulhosos, vaidosos, cheios de si, falam com altivez e parecem temerosos de que não lhe deem crédito. Então, meus queridos amigos, está muito claro quais são as características do falso profeta e dos verdadeiros profetas. Sempre
humildade, generosidade, fraternidade, todas as virtudes que o Cristo ensinou são as características do verdadeiro enviado divino. E normalmente humildes e com uma fé, uma bondade, uma energia, uma vibração poderosa de amor, de luz, que ilumina a caminhada de todos que o seguem, levando alegria, levando paz, equilíbrio e progresso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nós saibamos e procuremos imitar os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de bem que Jesus colocou nesse mundo para seguir, ensinar, exemplificar tudo aquilo que ele deixou. Muita luz, muito amor, muita paz, muita saúde para todos nós. Que Jesus abençoe e nos envolva com seu amor ilimitado.